Eu queria começar contando para vocês o que aconteceu. Meia hora antes da entrevista de Bolsonaro, Bolsonaro fez alguns telefonemas. E nesses telefonemas, ele estava absolutamente irritado e ameaçava radicalizar. Ouviu em uma das conversas que era para ele se acalmar, ele estava testando com alguns aliados algumas das hipóteses que ele cogitava naquele momento. Mas o argumento, o que estava no ar, era a possibilidade de um discurso bem radicalizado depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Por que não veio esse discurso radicalizado quando Bolsonaro faz a coletiva, aliás, faz o seu pronunciamento e lá se apresenta um Bolsonaro tranquilo, dizendo que vai recorrer, alegando que ele está sendo perseguido, acusando o Tribunal Superior Eleitoral de persegui-lo, enfim, fazendo todas as reclamações que fazem parte do jogo, mas falando das 4 linhas da Constituição. O Bolsonaro que conversou com interlocutores meia hora antes era um outro Bolsonaro. Era um Bolsonaro pintado para a guerra. Numa dessas conversas apuradas por mim, Bolsonaro ouve o seguinte relato: se acalme, você tem o Sudeste, se acalme, você tem o Sul, se acalme, você tem o Centro-Oeste. Se você fizer isso, você pode perder a eleição. Essa conversa, eu não posso dizer que foi a conversa determinante para o Bolsonaro mudar o tom, mas o fato é que ele alterou. Alguns ministros que souberam e que foram chamados por Bolsonaro para ir ao Palácio da Alvorada não foram. E pelo menos um deles me disse que não foi porque a expectativa era de um discurso radicalizado. Então são 2 fontes dizendo que o humor de Bolsonaro meia hora antes era um humor que tendia para um discurso duríssimo, uma fala duríssima diante das câmeras. Nesse meio do caminho, ele foi aconselhado a se acalmar sob o risco de perder as chances de se reeleger, e aí Bolsonaro aparece diante das câmeras, tranquilo, sem fazer o discurso que muitos achavam que ele faria naquele momento. Então esse bastidor é importante para calibrar a intenção e o ato. A intenção era muito diferente do que a gente viu nas palavras de Bolsonaro, na Flor. Eu tenho um bastidor que complementa bem o seu, porque o Bolsonaro que chegou ao Alvorada era um Bolsonaro que ficou tentando conversar com pessoas e tentar saber que apoios ele teria. Ele queria apoios para qualquer saída que fosse diferente daqui se caminhar, enfim, para uma ruptura. Exato. E ele fez telefonemas, não conseguiu as respostas que ele queria. Então, por isso, casa muito com essa ideia de que ele faz um discurso que não chega a ser um discurso inócuo, é um discurso forte também, porque ele fala ali, mais uma vez ele xinga de maneira forte, se contrapõe ao TSE e ao ministro Alexandre de Moraes. Ele também acaba falando que não vai fazer absolutamente nada fora das 4 linhas da Constituição. A frase dele é: não iremos às últimas consequências dentro das 4 linhas. Mas aí chega a insinuar que o TSE estivesse fazendo alguma ação em conjunto com a campanha adversária. Então ele cria também um clima para os seus apoiadores, mais uma vez, desacreditarem no TSE. Mas ao mesmo tempo não era o discurso que se esperava que ele fosse fazer. Então ele chegou ao Alvorada ligando, fazendo telefonemas, buscando apoios que ele não conseguiu. E ao não conseguir, ele faz o oposto. Quai, seu app de vídeos curtos.